Ok, hoje nós estamos numa conversa que já começou aqui nos bastidores com o João Kepler, uma figura maravilhosa, uma pessoa que tem aí uma presença e uma importância gigante para o empreendedorismo digital, para a tecnologia e para a inovação no Brasil. Tudo bem, João? Como vai? Prazer. Muito bom, Léo. Muito bom estar participando desse projeto incrível, Startup Show. Muito obrigado. Muito bom a sua presença aqui, só enobrece o nosso programa. Muito obrigado. Eu sou mais um, né? Tem vários caras bacanas aí, né? É um time de feras, do qual você faz parte dele. Mas é muito bom que o Brasil, a gente tem tanta gente competente ajudando e colaborando, né? Pois é, e eu queria começar exatamente a nossa conversa falando de colaboração. Você fez da sua história um processo de colaboração contínuo, né? Ou seja, em sua trajetória, a palavra colaboração, a palavra empreendedorismo, a palavra 1.0, 4.0, ou seja, todo esse conjunto de possibilidades que a tecnologia vem trazendo para o mundo e para o Brasil, fez construir um momento novo na nossa história. Um momento que saiu de um estágio A para um estágio B, e você é uma das pessoas que fez parte dessa revolução. Como é que você se encontra nesse momento? Como é que você se entende nesse momento? E para onde vai esse processo tecnológico que ora a gente se encontra nele? Primeiro que nós passamos por várias fases, né? Várias etapas, desde o bug do milênio. Eu sou um cara das antigas, né? Eu só não sou mais velho que o Mandic. mas eu sou das antigas. Enfim, eu já participei e presenciei diversas etapas e fases desse processo. Mas você falou a palavra que, para mim, é a palavra que move tudo isso daí, né? A palavra é compartilhamento e principalmente colaboração. Então eu venho colaborando, mas principalmente eu venho aprendendo ao longo dos anos e venho aprimorando o que eu posso fazer melhor em cada época e em cada momento. Eu comecei como empreendedor. Então, como empreendedor, eu agora, no outro lado, como investidor, eu sei exatamente o que pensa o empreendedor, quais são as necessidades do empreendedor, as dificuldades que ele tem em toda a jornada. Então, com isso, para mim, dessa jornada, cada uma tem a sua fase, inclusive aquela fase do struggle, que é quando ele está desesperado, quando a esposa diz assim, vai arrumar um emprego, ou então o marido diz, mulher, sai disso que isso não vai dar certo. Então, assim, até essa fase do struggle, todas essas etapas da jornada, em cada momento, do mundo e do Brasil principalmente, a única palavra que é uma palavra realmente que está colada com tudo isso é essa coisa da colaboração. Então, eu coloquei na minha vida que num ciclo, depois de todo esse tempo, o ciclo que é aprender, servir, ganhar e compartilhar. Esse é o processo e esse é o ciclo da vida. Então, eu venho fazendo exatamente isso e hoje estou no momento de colaboração, de compartilhamento, de tudo aquilo que eu já aprendi, de tudo aquilo que eu já vivi, de todas as porradas que eu levei. Eu tive bastante sucesso, mas tive bastante fracassos também. Você é considerado o maior investidor anjo do Brasil. Foram quantas startups já investidas e quantas também já analisadas? Se é que você tem esse número? É claro que eu tenho. Eu já perdi em torno de 17 empresas ao longo desses últimos 10 anos de investimento, de experiência investindo em startups. Comecei em 2008 e comecei porque fui buscar dinheiro para um projeto meu enquanto empreendedor e recebi não. A partir daquele momento eu comecei a entender como pensa o investidor, qual era a cabeça dele e qual seria a oportunidade para eu me transformar num investidor a partir do momento que eu percebi que eu deveria ser uma parabólica de problemas e começar a trazer projetos para o meu lado a partir de soluções para problemas que existem, né? Então, desse mundo real, né? Do mundo real. Desse tempo todo, foram mais de 17 negócios que nós perdemos ao longo do tempo. E antes da Bossa Nova, que hoje a Bossa Nova tem 354, vai chegar ao final do ano com 400 investimentos, eu tinha 40 startups no meu portfólio na física, né? E hoje eu tenho ainda alguma coisa na física, mas basicamente eu concentro toda a nossa capacidade de investimento na Bossa Nova, que essa empresa é um fundo de venture capital brasileiro, né? E que a gente faz investimento hoje. Então, imagina que deve ter passado por mim muito mais de 4 mil projetos para analisar ou para identificar, ou oportunidades que passaram por mim ao longo desses últimos 10 anos, muito mais, até mais do que isso. Eu não tenho esse número exatamente,
mas acredito que foi bem mais de 4 mil projetos. A gente fala em determinados estágios, pré-acelerada, pós-acelerada, early stage, série A, série B. Aonde a Bossa Nova investe hoje e por que não investe, se a resposta for apenas nas mais maduras, por que não investe mais nas que estão em early stage? A Bossa Nova escolheu atuar no Brasil em um gap que existe, que um espaço que existia de dinheiro disponível para startups que tenham sido aceleradas, startups que tenham recebido investimento de anjo, mas que elas não tinham ainda o nível para receber, nível de tamanho, né, de estágio, para receber um seed ou um série A, ou série B e assim sucessivamente. Nós resolvemos atuar num pré-seed, pre-seed, antes do seed e depois do angel. Então, essa vaga, esse gap que existe no Brasil, a Bossa Nova, 2006, começou a atuar nesse gap e começou a fazer diversos investimentos em série para atender essa expectativa não só do mercado, mas também para ter no portfólio da Bossa, para a gente poder ter no portfólio diversas startups que lá na frente a gente poderia fazer follow-on, ou seja, acompanhar a rodada dela para a seed e para a série A e também talvez fazer uma saída num série B. Vocês aprenderam muito com isso, né? Demais, demais. A gente copiou um modelo americano de uma empresa chamada SV Angel. A gente meio que olhou o que eles estavam fazendo no mundo e eles estavam indo muito bem no mundo, que é esse conceito de portfólio. Não é um conceito de spray and pray, de atirar para todo lado, mas é um conceito de pegar, por exemplo, R$1 milhão e distribuir para 3, 4 empresas, ao invés de pegar R$1 milhão e dar para uma empresa só. Isso, como consequência, você tem várias coisas. Uma delas é ajudar no desenvolvimento econômico. Sem dúvida. Porque gera mais renda, mais emprego, mais oportunidade e ajuda na mortalidade dessas empresas. Né? Tá aí o Sebrae que fala que muitas dessas empresas morrem ao longo dos 2 anos. Sem dúvida. Então, a gente acha que uma empresa, uma startup em prestígio, é uma startup que tenha mais de 1 ano de vida. Então, a partir daí, entre 1, 2, 3 anos, esse dinheiro é essencial para essa sobrevida, para que ela consiga chegar num ponto de equilíbrio, para que ela consiga investir em marketing, em vendas, para daí então tracionar. Então o nosso recurso é um recurso estratégico, que ele entra especificamente nessa fase, que é quando ele precisa aumentar marketing e trabalhar marketing e vendas. Ou seja, o produto já está validado, já tem faturamento. Mas vocês entram também com o expertise e os skills do próprio grupo da Bossa Nova. Não é apenas um investimento em dinheiro. Vocês colocam a história de vocês a favor dessas startups, correto? Correto. Nós temos 354 empresas. É muito difícil, não dá para atender a todas. O que a gente faz nós criamos uma rede, um ecossistema interno, chama Rede Bossa. Toda startup investida entra dentro dessa rede Bossa. Essa rede tem um gestor de ecossistema, um gerente de comunidade, e nós separamos as startups por aquelas que estão precisando de fundraising, aquelas que estão performando muito bem, aquelas, enfim, por necessidades. A gente conecta essas startups fazendo match com grandes empresas, com investidores estratégicos, com novas rodadas de investimento e levamos para dentro da rede serviço Amazon, Google, IBM, e levamos serviço para elas, para que elas possam usufruir desse serviço e sobreviver. Então, a gente dá mais do que o dinheiro, obviamente, mas não é como o anjo, quando ele pega na mão e vai junto. A gente pega na mão, sim, de algumas, não conseguimos pegar na mão de todas. Imagina que nosso projeto são 1.000 startups até final de 2020. Extremamente agressivo. É muito né? agressivo, então não tem como você dizer, João, você vai pegar na mão de todas, impossível, eu não ia conseguir fazer isso. E por isso, só concluir. Claro, fica à vontade. E por isso é que as pessoas dizem, o cara das 1.000 startups, né? É justamente porque... Tá você e Felipe Matos, então, cada qual com a sua. Não, Felipe Matos com 10 mil, né? 10 mil. 10 mil startups avaliadas. Daqui a pouquinho você chega lá. No meu caso, são 1.000 investimentos. Pois que é um negócio... Quanto você já investiu até hoje, dá para dizer? 354. 354K. Investimento. Não. Como 354, assim? Quantos milhões você milhões, não, milhões. Até agora, a gente tem um fundo de 120 milhões. 120 milhões. A gente deve ter investido em torno de 50 milhões dos 120. Então, você está às compras ainda? Sim, a gente analisa muito projeto. É bom que o nosso pessoal que está aqui nos ouvindo agora, que são... Nós temos de todos os tipos, né? Ou seja, inclusive startups e uma geração, a nova geração que está buscando aí um caminho, né? Ou seja, essa conversa aqui é muito boa para eles. Né? É muito bom, inclusive, e até aproveitar e dar um recado, né? Porque não é só chegar e achar um investidor e oferecer teu projeto. Não. Você tem que ter uma preparação nisso, né? Tem que ter um trabalho que você precisa fazer para buscar esse investimento, buscar de forma assertiva.
Eu encontro muito empreendedor que me aborda por aí e diz assim, eu tenho um negócio incrível, único no mundo, um projeto não sei o quê. Próximo unicórnio. Próximo unicórnio. Isso aí não vende. Tá. Esse tipo de coisa não vende. Então existe toda uma preparação que o empreendedor precisa fazer para poder buscar esse sonhado investimento. É claro, nós estamos, não é as compras, porque a gente não compra nada. Sim. A gente está disponível para fazer investimento no seu negócio, desde que vocês nos queiram. Porque quem tem que querer é o empreendedor e não o investidor. Existe uma troca, existe uma desinformação no mercado, podemos dizer, dizendo assim, o investidor que tem que querer. Não, ele tem que querer também, mas o empreendedor que tem que dizer, eu quero aquele investidor ou aquele outro investidor. É um namoro, né? Como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos já é assim, tem mais dinheiro do que projetos. Aqui ainda tem mais projetos do que dinheiro. Mas, acredite, tem dinheiro sobrando. Por quê? Porque não tem empreendedor adequado, com o projeto certo, buscando o investidor correto. E o que é um empreendedor adequado com o projeto certo, João? E aí eu emendo essa pergunta colocando um pouquinho do que você está fazendo agora. Ou seja, nós estamos aí no momento em que o João Kepler está lançando um livro de histórias da sua vida, ou seja, uma linha daquilo que aconteceu em termos de exemplos, de feedbacks, de relacionamento nesse mundo do empreendedorismo digital ao longo de um bom período de tempo, né? Ou seja, você tenta criar um processo de demonstração, de exemplos para que startups possam se posicionar de uma forma mais adequada, porque há um problema um gap, né, entre quem quer entregar uma startup para um investidor e quem precisa e quer investir. Existem as duas coisas, né? Mas, basicamente, esse livro, ele chama Smart Money, dinheiro inteligente, de propósito. Dinheiro inteligente não é dinheiro comum você consegue em banco, faz um financiamento. Dinheiro inteligente é aquele que agrega outras coisas, né? Mais coisas e aquilo que você está precisando. Então, o que eu fiz nesse livro foi colocar respostas dos últimos 10 anos que me foram feitas. João, onde é que eu encontro investidor? João, como é que faz para captar investimento? João, que tipo de investidor quer determinado tipo de projeto? O que é tese? Quais são os KPIs que os investidores olham? O que eu tenho que me preocupar mais? O que eu tenho que dizer mais? Enfim, são respostas que eu resolvi colocar no livro em formato de case, em formato de histórias, em formato de uma linguagem extremamente simples, até para quem não entende do que é uma startup, consiga ler e aplicar. E aí começar a fazer o básico. Não dá, por exemplo, e você falou de namoro aí, eu quero retomar isso. Sim. Não dá, por exemplo, eu chegar para você, te conhecer agora e dizer assim, quer casar comigo? Cara, mas tem que ter uma paquera, tem que ter um namoro, tem que ter um relacionamento. E assim é o investimento. Não dá para o cara chegar comigo ontem e dizer assim, investe no meu projeto, mas eu não te conheço, não sei quem tu és. Porque, principalmente, o investidor, ele investe na história do empreendedor e no track record dele. Não é se o empreendedor, por exemplo, está quebrado. Qual é o problema? Que isso tem nenhum. Até porque você mesmo já me comentou aqui, comentou para as pessoas que estão nos assistindo, que já teve 17 projetos que deram errado. Que deram errado, mas é track record, são experiências. Sim, evidente. As experiências é que te ensinam a ir para frente. Muita gente não entende que o não é a coisa mais importante que você tem que ter. Eu queria aproveitar, porque essa semana eu ouvi de uma pessoa uma coisa muito interessante. Ecossistema ou egossistema? No Brasil, agora está voltando a ser ecossistema. A gente já teve uma fase muito ruim de egossistema, né, de egocentrismo, de eu faço, aí eu aconteço. A gente não tem isso, na Bossa não tem isso, nós somos 3 diretores. Né, imagina um fundo com 3 diretores e cada um tem a sua capacidade, a sua estratégia. Imagina quantos investidores anjo tem no Brasil, cada um com a sua especialidade. Você mesmo está entrevistando personalidades importantes no meio. Sem dúvida. E que elas se complementam, não existe essa competição. Então, eu discordo quando diz que existe um ecossistema, não tem mais, já teve. Hoje a gente tem um ecossistema e cada vez mais forte. Quando eu digo, por exemplo, disse recentemente que após essa eleição, a gente tem que fazer uma união em cima de um projeto que foi vencedor. E não importa qual dos dois lados. Claro. Tinha um projeto claro para empreendedorismo dentro desse projeto vencedor e nós vamos trabalhar ele no sentido de analisar, de cobrar, de ajudar, não é? e de propor coisas novas em prol do ecossistema. Você está dentro de algum grupo ligado especificamente a essa construção, a continuidade dessa construção da tecnologia
ligada ao governo? Porque eu entendo que esse é um dos grandes desafios, um dos grandes gargalos que a gente ainda enfrenta no Brasil. Se a gente for fazer comparativos, óbvio, somos um país continental, mas elencando o exemplo da Estônia, elencando o exemplo da Coreia do Sul, Malta. Singapura, Malta, como é que fica isso? Como é que a gente vai mudar esse processo hora adiante? Mas primeiro, o governo não pode atrapalhar. Já é uma grande ajuda. Né? Eu digo que o empreendedor que empreende no Brasil empreende em qualquer lugar do mundo. Então, tem de um lado um governo, uma proposta que não quer atrapalhar, do outro lado, empreendedores já estão maduros no sentido de, pô, já estou preparado, já consigo enfrentar qualquer desafio. O que acontecer aqui no meio é o que a gente precisa ajudar tanto a investidores, a fundos de investimento e aos empreendedores como um todo, inclusive na educação empreendedora, que é a base de tudo isso daí. O que eu estou participando através da Fiesp e de outras entidades, estou participando, tentando dar a nossa colaboração nesses anos todos de ter experiência com isso. Sim. Eu fiz muito evangelização do investimento anjo enquanto anjo do Brasil, logo no começo, junto com o Cássio, né? E hoje eu faço mais um pouco de evangelização na Venture como Venture Capitalist, um pouco mais como fundo de investimento. Mas eu continuo anjo e continuo ajudando e os empreendedores continuam votando em mim, vamos dizer, como investidor anjo, que eu ainda sou e me considero. Claro. Né? Mas temos algumas coisas importantes a ajudar o governo novo a fazer. E ajudar também o legislativo. Existe um projeto de lei sobre startups, né, que ele é totalmente equivocado. Não que o deputado é equivocado. Não, a assessoria dele não escreveu um projeto da forma que deveria ser, o que é o entendimento do que é uma startup. Okay. Isso pode atrapalhar para o resto da vida o negócio, né, esse movimento. Então, o que a gente tem que fazer é ajudar esse deputado, ajudar essa assessoria a escrever um projeto adequado no interesse de quem? Na perspectiva de quem? Do empreendedor. Do grande desafio que a gente tem no setor público, que é escrever as coisas sem consultar as bases. E as bases somos nós, né, que estamos aqui no dia a dia do ecossistema construindo. Verdade. A base, uma parte da base foi consultada, inclusive, principalmente a academia. E a academia está ainda um pouco desconectada com o mundo operacional, com o mundo prático. Você está tocando num ponto que me agrada muito, foi ótimo você ter levantado essa bola, porque a academia no Brasil precisa se reinventar. Ela tem que se reinventar, senão ela vai ficar muito para trás. A gente está vendo a migração de incubadora para aceleradora. Isso já foi um grande sinal lá atrás, né? Essa migração. Hoje a gente vê parques tecnológicos saindo de universidades. Então, isso está acontecendo, isso está em ebulição. E projetos como o nosso, que pretende investir em 1.000 empresas, esses projetos são fundamentais para ajudar o empreendedor que está lá no interior, está lá no Açaí Valley, Sururu Valley, Rapadura Valley, né, a vir para o grande centro. E a gente tem o dinheiro disponível para ajudar esse empreendedor a crescer, a se manter e a buscar oportunidades no Brasil e no mundo. Mas antes, ele precisa olhar a rua dele, o bairro dele, a região dele, se ele consegue atender aquele mercado. Inclusive, são mercados que são passíveis de receberem aplicativos e soluções tecnológicas, inclusive, claro. Né? Porque a coisa começa em casa, né? O olhar começa, talvez não no umbilical, mas próximo, né? Numa direção de 1 metro, 2 metros. A partir do momento em que você enxerga melhor aquilo que te cerca e você encontra soluções para aquilo que te cerca, o próximo passo é desenvolver avanços nessa direção. E talvez o projeto da Bossa tenha muito a ver com isso, né? Vocês foram avançando a partir de projetos de desafios que foram enfrentados e superados, ainda que com insucesso, e hoje com muito sucesso, né? A Bossa Nova hoje deve ser uma das maiores empresas. A Bossa é a maior micro venture capital da América Latina em número de investimentos. Mas o que você falou é importante, é que nós fomos buscar essas oportunidades lá, na ponta. A gente não ficou aqui esperando, venham trazer seu projeto para olhar. Não, a gente foi buscar as oportunidades. A gente viajou muito. Até Roraima, até Campina Grande. Nós fomos no Brasil inteiro. Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência? Eu sempre gostei de colaborar, de compartilhar. Então, eu sempre fui chamado para ir nesses Startup Weekends da vida, nesses eventos, e nunca me neguei, sempre que pude, fui. Né? E eu tenho uma carreira nesse sentido. E aí, toda vez que eu vou, eu sempre invisto em alguém.
Eu sempre olho, vou trazer para cá, invisto, trago. E aí tenho feito isso. E aí depois que a gente abriu um escritório em São Paulo, depois que a Bossa Nova recebeu um sócio estruturado que nos deu back-office, que foi o Grupo BMG de Minas, tudo isso foi ajudando e o resultado disso é a continuidade do nosso trabalho em um ritmo maior, para que a gente consiga voltar para a sociedade e dizer, olha lá, eu posso investir em você. E por isso o livro é tão importante, sabe, Léo? Porque o livro economiza tempo, encurta o tempo do empreendedor na busca pelo dinheiro. Porque o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. Sem dúvida. Muitas vezes ele não sabe disso. Tem empreendedor que diz assim, eu faço bootstrap e não preciso de investimento. Ele está certo, mas ele pode estar completamente errado. Sabe por quê? Porque quem carimba o valuation é a próxima rodada. Não é ele que diz que vale tanto, a não ser que seu EBITDA seja comprovado tecnicamente e passe por uma auditoria. Não sendo, você precisa de um investidor para setar seu valuation. E isso quem pode fazer são investidores profissionais. Então o fato de dizer, eu faço bootstrap, mas quem setou teu valuation? É assim? Chute? Não é. Ou é teu EBITDA, ou é tua contabilidade, ou fluxo de caixa descontado, tecnicamente falando, ou você vai para uma análise de um investidor profissional que se ele pagou é porque vale. Entendeu? Então, nós temos esse papel. Quantas e quantas vezes a gente recebe venture capital tradicionais e diz assim, cara, o que você tem de portfólio que a gente pode investir desse segmento? A gente vai e entrega, e o cara investe, a gente faz follow-on, acompanha e vai. Na Bossa, só esse ano, a gente deve ter feito aí uns 10, 15 rodadas de série A de startups do nosso portfólio. E isso é a comprovação da nossa tese. Isso é quando a gente investiu no early stage, que valia a pena investir naquele cara 100 mil, 200 mil, 300 mil, seja lá o valor que for lá no começo. Qual pedaço dessa história vem da experiência e qual pedaço dessa história vem dos skills que estão aí aparentes? Business plan e companhia limitada. Tem muito feeling, né? É exatamente isso que eu queria. Eu queria que você entrasse nesse ponto, porque esse é um pedacinho da história que não adianta você usar um pedaço de papel ou uma tela de computador e falar, olha, esse aqui tem futuro, aquela não tem futuro. Tem o feeling nessa história. É muito feeling, mas hoje existem várias ferramentas e empresas especializadas nisso que nos ajudam e nos dão suporte para a tomada de decisão. Perfeito. Então, eu não posso dizer que elas não são úteis, muito pelo contrário. Sem sombra de Aqui, dúvida. Inclusive, no Startup Show, a gente está tendo apoio de uma. Sem dúvida. A Free Valorize. A Free Valorize, importantíssimo. Que, inclusive, utiliza de ferramentas da inteligência artificial na nuvem da IBM da e Watson. Watson. Então, assim, eu não posso dizer que eu não olhei aquele material, muito pelo contrário. Eu fiquei encantado com o que vi e a riqueza de detalhes e como facilita a vida da gente de tomada de decisão. Então, aquilo é importante, isso é importante, e daqui a pouco a gente vai fazer o nosso voto. O nosso voto, e meu voto vai ser também baseado no que eu li. Então, porém, ao passo que eu li esses 3 projetos, e meu feeling, meu sentimento é essa. Sim. Então, isso é estrada, né? É trajetória. É trajetória. É trajetória. E isso não é ensinado. Não é. Isso não é ensinado. Então, eu estou te dizendo que não tem essa resposta definitiva, dizer é mais isso ou mais aquilo. Foi mais uma provocação. É uma provocação, mas é inteligente no sentido de dizer assim, se você é investidor e você precisa analisar projetos, fique próximo de gente que já faz isso. Fique próximo de análise de empresas que possam te dar um suporte adicional. Faça uma mini due diligence, né? E principalmente, invista do lado de quem já faz. E o contrário, né? E o contrário também, né? Ou seja, você pode ter vários skills técnicos, mas se coloque próximo a pessoas que têm feeling. E que tem feeling. Então, é aí que eu ia dizer, eu ia chegar nesse ponto, né? É exatamente o contrário, é a mesma coisa. Se eu chego para você, você é um cara especializado em mídia, e você me diz, João, olha aquela empresa, porque eu já olhei aquele... Para mercado, aquilo é muito importante, e tá na minha tese mídia, por que não olhar? Claro. Eu faço essa primeira análise, depois eu vou para a parte técnica. Claro. Então, você valida depois. Eu valido depois, claro. E depois jogo numa diligência, porque nós temos que fazer isso. E aí, até porque eu sou um fundo, então eu preciso fazer esse processo. Não é só... Senão você fica empírico demais. Né? Exato, claro. exato. E a gente tem que também, aí uma provocação, né? Nós temos que transformar
as startups brasileiras em relação a investimento num asset class, que não é um asset class ainda. Tem muita startup que não tem contabilidade, não tem um sistema financeiro, não tem controles, não tem KPIs medidos. Então, a Bossa, ela vem fazendo um trabalho de governança e de estrutura para transformar o seu portfólio num asset class. Um dos nossos jurados dessa fase de semifinais mencionou a questão do time. Como é que o João enxerga o time no modelo de negócios de uma startup e qual a representatividade desse time? Bom, chover no molhado, porque todos nós temos que olhar o empreendedor primeiro. Né? Isso é padrão. Né? Isso é regra para quem começa a investir. Quando eu falo chover no molhado, não é para dizer que... Porque isso parece óbvio. Mas o óbvio, no nosso caso, ele tem alguns componentes adicionais. A nossa análise de um empreendedor, ela passa por outros perfis comportamentais e passa também por competências. E aí não entra currículo, aí não entra o que ele estudou, aí não entra Master Degree, Harvard, XPTO, Stanford, não entra. Mas, João, se o cara que é formado não sei o quê, qual é o problema? Ele é obrigação dele se formar, a obrigação dele estar bem preparado. Se ele for, ele tem uma pontuação melhor. Porém, cara, o track record dele, a habilidade dele, a competência dele de fazer aquilo que ele está se propondo a fazer. E aí vem outros fatores que a gente analisa na hora da conversa. Humildade, gratidão, né? Dedicação, método, né? Disciplina. Tudo para mim importa. Horário. João, se o cara tiver de bermuda, não tem problema, desde que a bermuda esteja limpa. Claro. Entendeu? Se o cara se cuida dele. Então, tem coisas e detalhes que nós, investidores, principalmente a Bossa, a gente olha muito. Então, o time é quem vai fazer o quê se está completo. Se não está, o empreendedor ele tem que ser honesto em dizer, está me faltando um cara que vai fazer a parte de marketing, está me faltando um cara que está fazendo a parte de financeira, que vai ser o businessman. Então a gente vai completar esse time. Ele tem que ser honesto e dizer que está precisando. Agora, o líder do negócio, esse cara tem que ter outras coisas além da capacidade de entregar. Por quê? Porque existe uma convivência, gente. Principalmente nessa fase, o cara é essencial. Aconteceu já com a gente, por exemplo, do empreendedor abandonar o projeto. Abandonar o projeto porque arrumou um emprego. Então, isso não foi objeto de avaliação nossa desse risco. E agora é. E quando agora a gente exige, por exemplo, que ele tem que ter prolabore. Sim. É exigência, faz parte do negócio. Se não tiver prolabore, não, porque eu quero dar a minha contribuição. Não, você precisa sobreviver. Por outro lado, tem empreendedor que chega todo bonitão, carro do ano, relógio não sei o quê, caneta não sei o quê, todo lindo, chega para mim, eu preciso de investimento, 200 mil. Aí eu falei, quanto você já investiu no projeto? Investi pouco. Pois então vende o carro, a caneta, o relógio, investe no projeto e volta aqui. Porque se o cara não estiver disposto a entregar tudo que ele tem no sonho que é dele, por que eu vou ter? O livro conta um pouco disso tudo. O livro fala. O livro ele não é uma narrativa, ele não é uma história. Ele apesar de... Ele conta lições e aprendizados reais. E são cases... Aliás, o livro deve ter uns 6 ou 7 cases de startups que receberam o meu investimento. Tem até um caso muito interessante de uma startup que ela fez para mim um xixi pitch. Que vem a ser isso? No banheiro, no mictório. João, é você? Opa, posso fazer um pitch? Mesmo. Eu fazendo xixi. Pode fazer, só não aperta na minha mão. Qual o recado que você deixa para todo esse grupo de pessoas que está aqui? Óbvio, nós estamos deixando o recado desde o início do nosso papo, mas assim, alguma coisa... Eu ficava aqui, eu tenho dito para alguns dos nossos entrevistados que eu ficava horas e horas a fio conversando com uma pessoa que tem tanto para oferecer para as startups e tanto que já ofereceu às startups e que ainda agora com o seu livro vai oferecer em termos práticos para evitar essas enormes curvas que a comunidade de empreendedorismo digital vem atravessando. São muitas curvas, são muitos processos de obstrução. Eu vislumbro isso na nossa trajetória também aqui no Startup Show. Nós, inclusive, somos uma startup, né? Passamos 3 anos desenvolvendo o nosso trabalho para chegarmos onde nós chegamos. Ainda temos uma trilha enorme pela frente, mas eu vejo que tem muita gente perdida, João, muita gente perdida e muita gente rodando
nas aceleradoras. O cara vem aqui, pega um dinheirinho aqui, vai ali, pega um dinheirinho ali, vai ali, pega um outro dinheirinho ali e sai rodando e vai oferecendo equity. Num determinado momento ele já não tem mais o negócio. Isso é um perigo, no meu entendimento, isso é um perigo, isso é sério, isso é grave e isso causa um outro problema também, que é um problema psicológico dessa nova geração 4.0. Como é que você encara isso tudo? E qual o recado que você dá para o empreendedor digital? Ele fez várias perguntas, eu não sei por onde eu começo. Olha, Isso é a vontade que você responda todas elas e mais algumas. Até bem pouco tempo atrás, a gente olhava lá para Pernambuco, por exemplo, no Porto Digital, a gente via ali uma geração de planilheiros, que eram aqueles caras que faziam um projeto de subvenção econômica, nada contra quem faz, muito pelo contrário, mas o mercado que é bom, pouco, mas dinheiro entrando na startup para o projeto desenvolver, P&D basicamente, e não desenvolvia nada de mercado e tal. Hoje a gente está vendo aí, isso está secando, isso está mudando, o Recife está se formando num polo, tem aceleradora, num polo de business, de negócio, mas aí vai para o outro lado. Eu vejo muitas startups querendo fazer show. Não é uma analogia ao teu nome, mas é startup show. Tipo, vai de evento em evento ganhando prêmio, ganhando prêmio, porque tem um bom empreendedor fazendo marketing, mas não entrega o produto e a coisa não sai dos seus poucos clientes e aí na sequência desanima e morre e o cara arruma emprego ou a coisa se dissipa e que vai cada um para um lado, né? E basicamente o que eu vejo é que muitos desses empreendedores reclamam que não tem investidor para investir neles e que não é verdade. Não é uma verdade. Você deve ter entrevistado aqui uns 15 já, não sei quantos, mas não é verdade. Cada cara que passou por aqui tem a sua tese, o seu jeito, a sua forma de ver o mundo, de ver o negócio e ver a sua oportunidade e seu tamanho de cheque, porque ele tem que ter um retorno também. Então, o recado que eu deixo é que o empreendedor, ele tem o tempo que ele perde reclamando, culpando o mundo, culpando os outros, é o mesmo tempo ou até maior do que o tempo que você teria para se preparar, para ser assertivo e pontual, para buscar o investimento que você precisa para onde você quer chegar. Porque você precisa saber onde você quer chegar. Daqui a 2 anos você quer fazer o quê? Você vai estar onde? Daqui a 5 anos você vai estar onde? Cara, pensa nisso. A partir daí você monta teu plano e busca quem pode estar com você em cada estágio. Você falou assim, o cara vai distribuir todo o equity dele, quando chega para fazer um Série A, está com 50% de equity distribuído, acabou. Não tem mais espaço, ou compra de novo de todo mundo e volta para estaca zero. Então, se você sabe que isso vai acontecer, se você tem literatura à sua disposição, e não é só meu livro, não. Claro. Se você olhar vários portais aí, te dá várias informações sobre esse assunto. O livro, ele traz uma pegada pessoal minha, né, de experiência própria, mas você vai perceber que você tem que entender o seu momento e o que você vai fazer amanhã, depois da manhã, daqui a 3 dias. Então não perca tempo reclamando ou seguindo manada, né? Eu tenho grupos de Facebook, sei lá do que, de WhatsApp, só para reclamar, xingar. Velho, você está perdendo tempo com isso? Perde tempo vendo Startup Show, perde tempo vendo vídeos que possam... O Startup Show agradece. Não, claro, mas perde tempo vendo vídeos, ganha tempo vendo vídeos que podem te ensinar alguma coisa, né? E quer uma dica final? Sim. É assim, ó. Acompanhe. Se você identificou a tese daquele investidor, porque o investidor profissional, ele mostra aonde ele investe, conversa com as startups que ele já investiu, vê se tem fit com o que você está fazendo. E mais do que isso, se torne amigo primeiro, antes de pedir dinheiro. Siga, compartilha, comenta, se relacione, encontre evento, para perguntar, para falar. Não é para dizer, meu projeto é incrível, lindo, não. Cara... Tenha fit. Tem que ter fit, tem que fazer um match, isso tem que ser uma paquera, um namoro, né? E depois, quem sabe, o noivado e até então o casamento. Maravilha. Basicamente isso. Tem muita coisa para falar. Não tenha dúvida. Eu ficaria aqui... Eu ficaria aqui te perguntando, mas a gente tem um tempo. Eu quero te agradecer. Quero voltar. Por favor. Na segunda temporada do Startup Show. Comente aí, ó. Volta, João. Volta, hashtag. Volta, João. Querido, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Valeu. O Startup Show agradece e, com certeza, os nossos espectadores também. Bacana, hein, gente? Obrigado.